Ele voltou, o Rico Penteado terminou as suas férias e voltou a falar sobre aquilo que nós todos gostamos, que é a Fórmula 1. Independentemente do momento, estamos nas férias dos pilotos, das equipes, mas o Rico Penteado falou sobre o atual momento, estado das coisas da Fórmula 1 e também com depoimentos bem esclarecedores. Confere aí. Agora a gente vai falar da Alpine, Rico. A Alpine querida, a Renault querida, sua, de tantos anos, de tanta dedicação e conhecendo tantas pessoas. A gente até brincou, né? Eu não sei se você já estava de férias quando foi anunciada o afastamento do Rossi, né? Do Laurent Rossi, e ali parecia ser realmente o início, né? De uma série de outras mudanças. No meio da temporada, eu acho que já é um sintoma também de um problema, né? Você pode fazer isso no final da temporada para o início da outra, na minha opinião. Aí, se tiver uma opinião diferente, pode discordar, mas no meio da temporada, entre várias corridas, você muda a direção, chefias e afins. Qual foi a sua opinião? O que está acontecendo com a Alpine? Explica para a gente, dá uma luz sobre o que está acontecendo com a Alpine e se essas mudanças, depois dessas mudanças, você vê um futuro positivo para a equipe? Então, a situação está catastrófica. Esse é o adjetivo que o pessoal que eu conheço lá usou para me explicar em uma ou duas palavras a situação interna. Não sei se vocês viram a declaração que o Alan Prost fez para o jornal L'Equipe. Cara, eu concordo a 3000% com ele, sabe? A gente já tinha falado várias vezes sobre isso. O Laurent Rossi, o cara chegou ali achando que era o Flávio Briatore e em todas as declarações que ele fazia, pô, o cara viajava na maionese, sabe? Falando que logo no começo, antes de começar realmente a fazer as primeiras corridas dele, ele falando, porque a gente vai fazer igual a Ferrari, ganhar no domingo e vender carro na segunda, sabe? Se comparando com a Ferrari sem mesmo ter nunca feito uma temporada de Fórmula 1 completa, sabe? Então o cara simplesmente totalmente defasado do que um chefe de uma equipe de Fórmula 1. E a gente já comentou isso algumas vezes. E daí, o que aconteceu? O primeiro que realmente saiu da equipe foi o Alan Prost, que eu acho que ele, da mesma forma que eu, que tive a sorte de não trabalhar com o Rossi, porque eu saí da Fórmula 1 e eu pedi para sair antes dele chegar, sem mesmo conhecer o que ia acontecer, né? Mas o Alan Prost saiu porque não viu que não ia ter como trabalhar com um cara, sabe? Em termos de mentalidade, Prost, por mais que já seja bem mais velho, já faz muito tempo que ele não é mais piloto, cara, ele continua entendendo muito bem do que é Fórmula 1, sabe? Eu conversava bastante com ele quando ele era assessor da Renault, o- e, eh, e era muito interessante os comentários dele. O cara vive e entende Fórmula 1 ainda. Então foi o primeiro indicativo que eu tive que realmente alguma coisa estava errada. E quando você vê o comentário dele, é exatamente isso. Ele chegou, já mandou o Cyril Abiteboul embora, cara, de uma forma meio brutal, assim, sabe? Por mais que você chegue, e isso é a minha opinião própria, tá? Mas por mais meu lado humano, quando você chega numa equipe, o Fórmula 1 é um esporte coletivo, sabe? E não é assim, tipo, tem um piloto ou tem a equipe dele na garagem. Não. Você tem 1000 cabeças trabalhando para a equipe, sabe? Tem o tiozinho da usinagem que está lá há 20 anos trabalhando para aquilo, sabe? Você tem a tiazinha que está lá no recursos humanos, cuidando do pagamento da galera lá. Ela faz parte do resultado, sabe? Então você tem que respeitar todo mundo. E quando você pega um cara que trabalhou ali há 20 anos para a equipe, sabe? É, dias e noites, longe de casa, o cara que trabalhou na corrida, que teve essa escolha, que se doou para a empresa, que se doou para os resultados, que foi campeão do mundo com a gente, você não fala pro cara, bom, a gente decidiu, você pega as suas coisas e vai embora. Você não pode fazer isso, cara. Você tem que, na minha opinião, sendo um esportista e tendo visto isso outras vezes no esporte, cara, você chega e fala, galera, caro senhor, o teu tempo aqui acabou. Eu cheguei aqui com a minha equipe, a gente ainda não, tipo, eu tenho confiança na minha equipe nova,
Então não vai dar para a gente trabalhar junto. Eu te dou aqui a oportunidade de dar um tchau para a galera. A gente faz ali um champanhe na fábrica, ali uma festa, para dizer que você vai para uma nova aventura, e daí você se despede de todo mundo e acabou. Isso é o mínimo que você tem que fazer, sabe? Dar essa possibilidade do cara se despedir de todo mundo, dar o tchau para a equipe, fazer uma última corrida, sabe? Não, ele fez isso com Cyril Abiteboul, foi assim, o cara do dia, de uma hora para outra, falou assim, pega suas coisas e vai embora. Remy Tafan, que era o chefe dos motores, foi igual, mandou embora, o cara nem, ele conseguiu negociar de voltar na fábrica, fazer um café da manhã com a galera que trabalhou com ele mais de perto, e o cara, pô, trabalhou lá mais de 20 anos na equipe, e fez isso com a galera da comunicação, galera que trabalhava com o Cyril Abiteboul, então foi, assim, muito cruel e desumano, sabe, desrespeituoso com a galera, assim, sabe, menor escrúpulo de fazer o que ele fez. E daí o que aconteceu? Foi criando um ambiente tipo assim, pô, eu vou ter que ficar de boa com esse cara, porque senão ele vai dar um tiro em mim, eu não sei quem vai ser o próximo da lista, né? E o cara não entendia nada de Fórmula 1 e começou a fazer umas escolhas meio estranhas. A fábrica, eu posso te dizer que a fábrica de motores está uma bagunça. Desde chamaram o Bruno Faman, que do pouco que eu conheço, cara, não vai dar certo. O cara não conhece nada de motor de Fórmula 1, o cara está liderando a fábrica de motores da Renault, sabe? O cara não conhece nada de carro de Fórmula 1 e agora virou o Big Boss de Anston. Então, ou a Renault tem ali escondido na manga algum engenheiro de uma outra equipe para chegando, ou eles não vão fazer 2027, sabe? Eu não consigo ver de outra forma. A única, sinceramente, tipo assim, aí eu tô só, como é que fala? Inventando aqui, supondo uma coisa. A única solução para mim que eu vejo para Renault de motores funcionar, e depois a gente entra no assunto que você ia falar sobre a performance do motor, é você colocar o Uhum. Binotto na fábrica da França. Se você não colocar o Binotto para ser chefe de Viry-Châtillon, não tem jeito da Renault estar na Fórmula 1 em 2027. Porque daqui até lá vai ter o desenvolvimento, daqui até lá você já investiu no programa, você já tem ali o budget para fazer, talvez custa bem menos caro agora que você já tem um motor, mesmo se ele não funciona tão bem quanto os outros. Você se arrastar até 2025, até o final de 2025, é possível. Você fazer 2026 é possível, só que eles vão tomar a possibilidade, a probabilidade deles tiverem muito, muito, muito mal em 2026 é enorme. Então, se você não colocar um cara muito bom para consertar o tiro, eles vão fazer uma campanha tão ruim em 2026 que em 2027 eles vão parar. Essa é a minha extrapolação do que eu tenho visto, ou venho vendo nessas últimas semanas aí. Interessante, palavras fortes. E aí, Rico, e aí também entra, na sua opinião, essa questão. Tem a ver essa questão da quantidade de cavalos a menos que hoje parece que o motor Renault da Alpine tem, né? E se você é a favor dessa equalização, então tem ali uma questão sendo observada nesse momento e que talvez o motor Renault esteja abaixo na questão de puro desempenho e aí acho que até não tem tantos problemas na aceitação das outras equipes. O que você acha sobre isso? Então, essa falta de potência tem a ver com escolhas técnicas, tem a ver com o pessoal que está liderando a parte técnica que não tem a competência que a gente tinha antes para fazer esse tipo de desenvolvimento, de escolha, sabe? E não para de ter organizações internas e reorganizações internas, então você acaba colocando um clima tipo, e aí, o que a gente faz? A gente arrisca para ter performance, ou a gente é um pouco mais conservador para ter confiabilidade, e falta um chefe na Renault hoje. Então, essa falta de potência é também como é que fala? Um sinal ou um sintoma da falta de ter um chefe bom que entende de motores de Fórmula 1 na Renault agora, sabe? E quanto fazer, ou autorizar a Renault correr atrás, isso é uma pergunta que a gente, na época da Honda, que estava muito ruim, todo mundo tentou ajudar a Honda, sabe? Embaixo dos panos, a galera meio que passava informação, a galera meio que tentava fazer o máximo para a Honda voltar a ser competitiva, porque eles realmente estavam muito atrás.
Hoje a Alpine, ela tem uma equipe única, então você não tem mais aquele comparativo de, tipo, duas equipes com o mesmo motor, para você realmente ver se é o motor ou se é o carro, sabe. Como na época que a gente tinha a Red Bull e a Renault, a gente sabia muito bem que era o carro que da Renault que era ruim, porque o carro da Red Bull ganhava tudo com o mesmo motor. Então isso é um fator, mas, dar a possibilidade só para a Renault melhorar o motor dela, isso eu acho que não condiz, isso não pode ser feito. Eu acho que se as equipes falarem: "Ó, a Renault tá muito ruim, a gente bora votar aqui de colocar, sei lá, 3.000 horas de banco a mais para todo mundo". Beleza, se todo mundo aceitar, é uma coisa dessa, eu acho que vale a pena. Deixar só a Renault correr atrás, eu não vejo por quê, não tem cabimento.